Olá, olá, de volta para a nossa primeira aula, né, do módulo 9, aonde nós trataremos a superação em relação à morte e a medo de perder um ente querido ou perder alguém. Assim, compreender que a vida não termina, mas se transforma. É assim que se deve pensar e agir perante a morte de um ente querido. E o que acontece? A maioria das pessoas não tem esse conhecimento e não sabe lidar, né? E superar quando alguém da sua família, um ente querido, translada dessa dimensão para outra. E o objetivo de falar sobre esse assunto, ele é realmente bem delicado, a gente sabe disso. Porque não é fácil para a pessoa que está passando por situações assim. Mas o objetivo é para fornecer os meios de superação em relação à morte de entes queridos. Então, esse é nosso objetivo, fornecer meios para que você compreenda e consiga superar, então, esse luto, esse sofrimento, né, essa mudança abrupta muitas vezes, né, porque as pessoas morrem de qualquer jeito, nós temos que compreender de que forma as pessoas morrem, das mais diversas formas. Elas morrem de acidente, morrem de doenças, morrem de homicídio, suicídio e tudo mais. Então, nós temos que compreender que de um jeito ou de outro as pessoas morrem. E aceitar essa situação e superar para não sofrer. Se nós não aceitamos essa passagem do ente querido dessa dimensão para outra, nós temos um sofrimento. A partir do momento que nós compreendemos, aceitamos e superamos, nós deixamos essas dores, esses sofrimentos um pouco mais de lado. O conceito que nossa cultura tem sobre a morte, ela é carregada de medos, carregada de tabus, de preconceitos e até de algumas definições religiosas, né, de forma errada e negativa. Então, esses conceitos errôneos, eles dificultam a superação. Quando ocorre, né, uma morte em nossa volta. São sentimentos de resultado por falta do verdadeiro conhecimento em relação não só à morte, né? Mas como também em relação à vida, em relação à existência. E que em consequência de tudo isso, né, causam realmente muito sofrimento. Nós temos medo de morrer. Achamos que a morte é sofrida, dolorida. Temos medo de perder alguém, porque temos esse conceito como se as pessoas vivessem para todo sempre. Não, nós estamos apenas aqui cumprindo um ciclo de vida. E esse ciclo de vida depende de cada ser. Cada ser humano é único, é individual, cada ser humano tem seu tempo, sua velocidade, sua forma de ser, fazer, interpretar e o tempo de viver nesse plano terrestre, né? E pela falta de entendimento de tudo isso, o que é comumente e acontece comumente é que muitos chegam a considerar a morte, né, como uma perda irreparável, algo que foi perdido como se fosse um tesouro perdido e que esse tesouro valia muito e que nunca mais encontraria esse tesouro perdido, um vazio.
um buraco dentro da gente, como se a outra pessoa completasse a vida da gente, porque se ela falta, é uma sensação de que a nossa vida não estaria completa. Mas existem povos de outras culturas, né, que vê a morte de outro jeito, aonde a morte ela é um acontecimento absolutamente normal em meio à cultura deles, e todos aceitam sem qualquer alteração dos estados emocionais, sem temor, sem preocupações. E isso define que tudo tem relação com a cultura e não em relação à morte em si, mas em relação à cultura do povo. Nós fomos ensinados a sofrer. Fomos ensinados que a morte era uma perda. Não fomos ensinados que a morte é maravilhosa, que a pessoa translada dessa dimensão para outra, para uma dimensão bem mais leve, mais livre, mais solta, para a plenitude da vida, para a vida eterna. E os fatores culturais e religiosos é que definem a forma como, né, nós interpretamos as coisas. Tudo depende em qual cultura você está inserida, né? Qual religião que você está inserida, que define, então, a relação entre a morte e morrer. E muitos conceitos religiosos, eles colocam de forma errada a relação de morte. A relação errada, a relação de morte com Deus. Alguns ministros religiosos menos esclarecidos, né, quem sabe focados só uma dimensão, que, né, a dimensão da religião no qual pertence tem um foco, eles chegam mesmo a colocar em relação à morte frases como Deus quis assim, foi Deus quem levou, foi a vontade de Deus, foi Deus quem chamou, Deus sabe o que faz, deve conformar-se com a vontade de Deus, né? E tantas outras frases sugeridas, né? E que sugerem a participação de Deus em relação à morte. E tudo isso é errado. E não nos ensinaram de outra forma. Aprendemos dessa forma como se fosse esse o conceito correto. Não nos ensinaram que a morte é o complemento, né, de um ciclo natural e não de uma atitude divina. Então, esses conceitos errados levam muitas pessoas a se afastarem de Deus, não acreditarem mais em Deus, brigarem com Deus porque sentem falta desse ente querido. Eu gosto muito da metáfora que a gente pode fazer uma analogia em relação, por exemplo, um plantio de milho. Quem já plantou milho, fez um carreiro de milho, ele vai entender do que eu estou falando. Quem não, cria no seu imaginário o entendimento sobre essa metáfora. Então vai lá, você planta, joga a semente em linha reta, as sementes de milho, e essa semente de milho é enterrada na terra. Primeiro ela cria raiz, ela germina, ela abre, cria raiz, caule, folha, né, folhinhas e cria um tronquinho, depois o pendão e a espiguinha. Quando você se depara com um carreiro de milho, você observa, se você acompanha desde o início da germinação, tem a semente de milho que germina e sai um brotinho fora,
e ela morre. Aí tem outro pezinho que nasce, cria duas, três folhinhas e amarelam, aquelas folhinhas ficam amarelinhas, raquíticas e morre. Aí tem outro pezinho que nasce, fica um pezinho mais franzido, cresce, cria o pendão, cria uma espiguinha miúda e cumpre seu ciclo e morre. Aí nasce outro pezinho mais viçoso, mais entroncadinho, cria suas folhas, seu pendão, sua espiga de milho. E quando fecha o ciclo do plantio de milho, 4 meses. O ciclo do plantio de milho é 4 meses. Analisando todas essas estruturas de cada pezinho de forma diferente. Que cada semente e cada pezinho reage e se apresenta de forma diferente nesse universo. E cria a sua espiga de milho e deixa uma espiga com 300 a 600 sementes para depois procriar novos pezinhos. E esse pé de milho cumpriu o seu ciclo num período de 4 meses e morre nunca mais o mesmo pé de milho. Assim podemos criar uma analogia com a vida dos seres humanos. Da mesma forma, tem seres humanos que já cumprem seu ciclo de vida dentro da barriga da mãe, na vida intrauterina. Nem chega a nascer e já cumpriram seu ciclo de vida. Tem outros seres humanos que nascem, vivem 2, 3 meses e se vão, partem dessa dimensão para outra, já cumpriram seu ciclo de vida. E tem outros que vivem 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 40 anos, 50 anos, 90 anos, 100 anos, 100 e poucos anos, e assim cumprem o seu ciclo de vida. Cada ser humano no seu tempo, no seu jeito, na sua velocidade, porém quando fecham seu ciclo de vida, eles transladam dessa dimensão para outra, e assim de gerações em gerações. Então, precisamos compreender que nós temos um ciclo de vida e aceitar o ciclo de vida de cada um. Porque é isso que nós viemos fazer no universo. Se eu nasço, vivo 2 meses e vou partir da outra dimensão, essa marca, essa sensação, esse conhecimento e esse entendimento que houve essa vida ali e ela partiu já dessa dimensão para outra, era isso. É isso que veio fazer nesse universo. Entender isso, né? E aceitar que nós aqui apenas estamos de passagem, né? E nós vamos cumprir o nosso ciclo de vida. Então, aceitar, pouco importa de que jeito, de que forma, em que tempo, em qual momento, em que situação, as pessoas cumprem o seu ciclo de vida. E partem dessa dimensão para outra, para um ciclo bem melhor, para a divindade, para todo sempre. Então é muito gostoso, maravilhoso partir dessa dimensão para outra, quando a gente já cumpriu o seu ciclo, não importa em que tempo, em que momento, tudo está certo, está tudo certo. É assim que funciona, tudo funciona em ciclos, e os ciclos se fecham e vão reverberando de novo novos ciclos, e assim nós vamos vivendo, ok? Então, eu espero que você tenha entendido de como que funciona o ciclo de vida em relação à translação de entes queridos dessa dimensão para outra, ok?